Bem, o artigo intitulado Consumo Transmídia de Conteúdos Televisivos, ele parte de ele propõe uma agenda de investigação em torno desse consumo transmídia, quando a gente pensa em conteúdos televisivos. Então, como parte desse esforço, que a gente entende que é uma agenda extremamente ampla e de longo prazo, eu e a professora Ivana nos propomos a trabalhar apenas um dos 3 eixos dessa agenda de investigação. Para ficar mais claro, o primeiro eixo que a gente entende é o eixo da problematização teórico-conceitual dos termos em que se pode dar a apropriação dessas estratégias transmídia. Isso, obviamente, em distintos campos de produção, como o entretenimento, a publicidade e o jornalismo. Né? Como é que esses campos têm se apropriado de estratégias transmídias. O segundo eixo é justamente a definição de protocolos metodológicos para que a gente possa acompanhar a circulação e a recepção desses conteúdos transmídias. E o terceiro eixo é a observação do consumo transmídia por parte da população brasileira. Então, a ideia é analisar os comportamentos e as atitudes desses consumidores. E é justamente nesse terceiro eixo que a gente ancora todo o artigo que escrevemos. Então, nós, para que a gente pudesse dar conta desse terceiro eixo, a gente fez uma análise exploratória de dados referentes ao consumo dos meios em cima de um estudo que é considerado sindicalizado, cuja a amostra eram mais de 17 mil entrevistas em todo o Brasil, eram 16 mercados. Esses mercados reunidos, eles correspondem a 86% de todos os investimentos publicitários, então era um mercado muito expressivo em termos de comportamento da população brasileira. Então a gente fez uma análise desses dados, que são dados do Ipsos Marplan, que é o EGM, Estudo Geral dos Meios, em busca de entender um pouco como é que essas práticas de consumo transmídia se davam na população brasileira. Então, a gente usou um software e a gente se debruçou sobre o primeiro trimestre de 2014 e analisamos como é que as pessoas que consumiam os meios, e o nosso foco se voltou especificamente para as pessoas que assistiam televisão, que representam a grande população do Brasil, né? E como é que essas pessoas viam televisão, como é que elas consumiam conteúdos televisivos nas outras plataformas. E quando a gente se debruçou sobre todos esses dados, ao final a gente vê um grande dilema para os produtores de conteúdo televisivo nesse cenário de convergência, que é a incipiente inserção do público brasileiro, sobretudo nas classes menos favorecidas, nas menores classes econômicas, que é a classe C, D e E, nessa dinâmica da cultura participativa. E esse é o problema, se a gente pensar no cerne dessa cultura participativa, que transforma o consumidor de mídias também em produtor. Então, quando a gente observa, de modo particular, o comportamento dos telespectadores que consomem telenovela, foi nosso foco, essa dificuldade fica ainda muito mais evidente, porque, segundo os dados do EGM, o percentual de pessoas que publicam, que atualizam, que produzem conteúdo, o que sugere um comportamento mais ativo na rede, é ínfimo, é extremamente baixo. Então, a análise dos dados, assim, aliada a observações preliminares do campo, nos permite supor que, por hora, que essa elaboração de conteúdos televisivos transmídia, ela deverá ser muito mais orientada para estratégias de retroalimentação e ressonância do que de expansões e aprofundamento de conteúdos.